Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os amados irmãos e irmãs, fiéis que também nos acompanham por nosso meio de comunicação, pela Pascom, da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, chegamos ao 3º domingo da Páscoa.
Páscoa, o tempo que nós falamos do ressuscitado com mais fervor, que nós vimos as passagens, as leituras do Evangelho, mostrando as aparições de Jesus. E aqui já vai um grande segredo. Às vezes Deus aparece e a gente não vê, Deus fala e a gente não escuta, Deus dá sinal e a gente não percebe. Às vezes a gente acha que o problema é Deus, o problema somos nós que não entendemos Deus. Não que é possível entender a Deus, ninguém vai entender a Deus, mas às vezes nós não sabemos acolher a manifestação de Deus. Temos que estar sempre atento, porque às vezes o milagre que já pedimos já aconteceu faz tempo e nós ainda estamos à beira do caminho pedindo alguma coisa. Por isso que no tempo da ressurreição, o tempo da Páscoa, onde Jesus vem ao encontro dos seus discípulos, é o melhor momento para a gente pensar nisso. Deus sempre aparece, sempre fala. Agora resta saber se a gente consegue escutá-lo de verdade. E hoje nós começamos aprendendo muito na primeira leitura. Como já diz um ditado simples, na vida tudo que você faz tem seu preço e uma hora a fatura chega. Por falar em fatura, o mundo em que nós estamos é um dos momentos mais consumistas da história. Por que se consome muito? Para preencher o vazio. E quanto mais se consome, mais vazio se fica. É um mundo recorde, faturas e compras, onde as pessoas consomem muito. Mesmo se consumindo, elas se consomem e continuam vazias. Mas não é sobre esse vazio que eu quero dizer hoje. Quero dizer que no final da história sempre vem a fatura, do lado bom ou do lado ruim, do bem ou do mal. Hoje nós percebemos isso acontecendo na primeira leitura. A primeira fatura veio do lado mal, o preço chegou. Os sacerdotes, os valentões que levaram Jesus diante de Pilatos, no meio da multidão estava cheio de coragem, dando bofetada em Jesus, agora eles estão pagando o preço da escolha que fizeram. Porque não tem jeito de matar Jesus de novo, deram um tiro no pé, estão pagando o preço porque não tem paz mais, está com a consciência pesada, está com medo, e está dizendo, ainda está colocando a gente como responsável pela morte desse homem. Sim, porque eles são responsáveis, mas agora, cadê os valentões? Pois é, eles estão assombrados pela própria história, estão com medo dos discípulos, porque os discípulos continuam falando de Jesus. Então hoje eles chamam os discípulos para dar um corretivo neles, para ver se eles ficam quietos, e não ficam. Pois é, esse é o fruto da escolha que eles fizeram, da atitude que eles tomaram. Rabo preso sempre, consciência pesada sempre, estão assombrados com a própria história. Às vezes as pessoas falam tanto, é claro que não existe assombração, mas tem gente que vive assombrado com a própria história, com as próprias decisões, com aquilo que fez e que faz. O pior fantasma é aquele que está na nossa própria vida, nas escolhas erradas que a gente faz. Chegou a fatura, agora eles têm que lidar com isso, está com medo da multidão, todo mundo falando de Jesus, e agora? Quero ver matar. Não tem como. Não tem como matar Jesus? Pois é, agora eles vão ter que ficar a vida inteira com medo, tentando tapar buraco, tentando impedir as pessoas de falar. Por um outro lado, a fatura também chegou do lado bom. Os discípulos pela primeira vez estão entendendo o que é ser discípulos. Estão sendo perseguidos e levaram uma surra. E ficaram felizes com isto? Parece coisa de louco, mas tem que ser louco. Como eu já disse, no mundo de hoje, se você não for louco para enfrentar o sistema, você é igual ao sistema, não vale nada. Pura verdade. O sistema que aí está, é o sistema do bem-estar, da comodidade. Menos problema possível, cada um por si. Não se envolve em problema com nada, não tem que pagar preço por nada. Vida light, vida rasa, só o bem-estar basta. Pois é, isso não existe para a vida cristã. Eles agora estão pagando um preço. Eles foram açoitados. Açoitar alguém é agredir, é bater. E eles estão se sentindo felizes, porque só se joga pedra em árvores que dá fruto. E pela primeira vez na vida eles sentiram que deram fruto de verdade. Pela primeira vez os discípulos estão sentindo que a vida dele valeu a pena, que eles gastaram a vida por algo importante. Não por uma ilusão, por uma ideia, mas por alguém que continua vivo e que vale a pena viver por ele. Também tem seu preço. Seguir Jesus também tem seu preço. Mas é um preço bom de se pagar. Eles saíram felizes por estar sendo perseguido em nome de Jesus. Passando por essa fase, nós chegamos agora no Evangelho.
E o Evangelho traz para nós um grande aprendizado. Ali nós percebemos que os discípulos, se por um lado, na primeira leitura, os discípulos já estão conscientes, até sofrendo por causa de Jesus, anunciando Jesus, no Evangelho nós percebemos que os discípulos estão ficando prontos ainda. Não estão tão prontos, estão aprendendo a perceber o Senhor, estão aprendendo a notar a presença do Senhor, estão abrindo os olhos agora. E hoje, quem está no centro da escola é Pedro. Como Pedro nos ensina, sabe, é uma reflexão diferente que eu vou fazer, mas vou partilhar uma oração que eu fiz. É claro que a linha teológica hoje é sempre a outra linha, mas eu vou seguir uma linha também que pode acrescentar para a sua vida. Claro, nós estamos falando de Pedro, a gente fala sempre do primado, do Papa, da linha do Papa, da escolha de Pedro como aquele que é o Papa da igreja. Mas eu queria enriquecer essa discussão. Pedro passou por vários momentos difíceis na vida dele, para chegar onde chegou. Pedro quase morreu na praia, mesmo sendo o homem do lado de Jesus. E sabe, dos piores momentos que Pedro passou na vida dele, vamos lembrar alguns. Aquele momento em que Jesus falou para ele, Satanás, xingou Pedro, porque Pedro estava querendo impedir as coisas de acontecer, estava querendo que Jesus não sofresse, queria passar na frente do mestre. Mas tem um outro momento, quando Pedro, então, seria esse o pior momento? Não foi o pior momento. Mas teve um momento que Pedro foi andando sobre as águas, todo felizão, quando vê, começa a afundar. Jesus mais uma vez fala para ele, homem de pouca fé, outro xingo. Foi o dia pior na vida de Pedro? Também não. E então aquele dia que Pedro negou 3 vezes e que Jesus diz, ainda hoje me negarás, foi o dia mais terrível da vida de Pedro? Ainda não. E olha que aquele dia ele sentiu amargo por ter negado a Jesus, sentiu um covarde, sentiu um pecador, uma pessoa ali que foi incapaz de se doar por Jesus. Mas o pior dia na vida de Pedro estava sendo hoje. Quem diria? Mas como assim? Foi o pior e o melhor. Por que seria o pior dia? Vocês não têm noção do que significa quando Pedro disse, vou pescar. Ali sim a desgraça estava acontecendo. Voltando Pedro para a vida velha, voltando para a vidinha pequena, esquecendo o sonho de Jesus, querendo voltar ao que ele era. Não pode. Foi o pior dia que ele ia morrer na praia. Queria voltar àquele pescador comum. Jesus um dia olhou para os olhos desse Pedro e disse, Pedro, você será pescador de homens. E Pedro está prestes a voltar para a vida velha, prestes a voltar a ser pequeno. É muito triste na vida, quando você não consegue progredir, tudo bem. Mas quando você progride e quer regredir, é a pior coisa da vida. É morrer na praia. E das outras vezes o Pedro não morreu na praia porque ele sofreu, mas sofreu brigando, lutando, negando, chorando. Mas até quando Pedro negou Jesus, ele não quis voltar à vida velha. E o absurdo, depois de Jesus ressuscitado, depois de tudo isso que ele é vitorioso, o Pedro abaixando a cabeça e querendo voltar. Olha como que o Satanás atenta até o último momento. Pedro, e levou um monte com ele. Mas Jesus não o abandonou. Ainda bem que Jesus aparece como sempre na hora certa para lembrar Pedro de quem ele era. Se talvez você não sabe, a teologia é muito bonita sobre os estudos dos peixes, da pescaria. Qual que é a diferença da pescaria de Pedro, antiga, a profissão antiga de Pedro, e qual que é a diferença para a nova profissão que Jesus deu a Pedro, pescar homens? Sabe a diferença? A diferença é que a vida antiga de Pedro, ele era um pescador comum. E ele pescava peixe para quê? Aquilo que todo mundo faz. O pescador pega peixe para quê? Para o peixe morrer. Você destrincha o peixe, limpa o peixe e vende o peixe. É para isso que o pescador pega o peixe, ou para comer ou para vender. E os peixes morrem. Quando Jesus transforma Pedro em pescador de homens e de mulheres, em pescador de corações, Jesus está dizendo que Pedro deve continuar como sempre foi, atravessando o mar, lançando a rede, sendo corajoso, enfrentando as noites.
Mas tem uma diferença na pescaria nova. Na pescaria nova, os peixes que Pedro vai pescar não podem morrer, porque os peixes de Jesus somos nós, e nós não podemos ser destrinchados, vendidos e matados e comidos, embora somos destrinchados, devorados e comidos. Por quê? Porque afastamos de Jesus. Às vezes nós voltamos a ser aqueles peixes que são mortos para ser comidos. Somos às vezes destrinchados pela falta de esperança, pelos adultérios da vida, pelas drogas da vida, pela corrupção da vida, pelas tentações da vida, pelos comodismos da vida, pelas depressões da vida. Às vezes Jesus está ali dizendo: vem, joga a rede, e a pessoa está sendo destrinchada pelas suas dores, angústias, pelos seus medos, pelos seus fracassos e covardias. Destrinchados. E uma vez, minha gente, que Pedro se tornou pescador de homens, querer voltar àquela pescaria antiga, àquela vida. Olha, vou te dizer uma coisa, às vezes nascer cego não deve ser tão difícil. É difícil porque o sujeito nasce com uma deficiência, mas tem muito cego sorridente, feliz, que vai aprendendo a lidar com aquilo porque já nasceu cego. Ele não sabe a diferença da luz e nunca viu. Agora, aquele que tem a chance de enxergar e fica cego, isso é cruel, é duro, é triste, porque você enxergou. E olha o que estava acontecendo com Pedro. Prestes, ele viu os olhos, o brilho do mestre. Jesus tornou Pedro um grande homem, e esse grande homem estava prestes a baixar a cabeça e voltar. Mas isso não acontece. Pedro até que tentou, perceberam? Ele tentou. Ele foi pescar a primeira noite, pescou nada, fracasso total. Não dá para voltar atrás. Não é o Padre Jonas que fala, não dá mais para voltar, Monsenhor Jonas. O barco está em alto mar, cristão não pode regredir. E então, quando Pedro tenta pescar à noite, o que quer dizer ir à noite? Quer dizer, ele está na escuridão. Sem Jesus tudo fica escuridão. Tudo que você for tentar sem Jesus não vai dar. E Jesus estava ali na beira esperando ele chegar com as mãos vazias e para perguntar: tem de algumas coisas para comer? Ele fez de propósito: não. Mas não tem mesmo, eu não estou aí. Mas mesmo assim Jesus ampara os discípulos e diz: jogue as redes do lado de lá. E eles pegaram muitos peixes. Está vendo? Com Jesus. Sem Jesus, impossível. Mas depois que Jesus faz tudo isso, ensina, come, tem uma parte que ainda não aconteceu: a cura de Pedro por dentro. O fracasso que ele estava sentindo, o desânimo, não acreditava mais em si, por isso que ele queria voltar. Não estava acreditando que ele poderia ser. O pior problema em nossa vida, e por isso que a gente fala às vezes, as pessoas pensam em falar em cura e libertação, elas não entendem nada, começam a pensar uma coiseira que não existe. Curar e libertar, todo mundo precisa. Libertar a alma, o coração, a vida, libertar-se das feridas, curar. Porque é o Augusto Cury que fala isso. O Augusto Cury diz que o pior problema, às vezes, não é a doença do doente, mas o doente da doença. O pior problema não é a doença, mas o doente que tem a doença, porque tem doente que complica tudo. Tem doente que se agarra à doença. Tem doente que puxa para baixo, tem doente que complica. E o pior tipo da nossa vida é as feridas que nós carregamos, traumas, traições, abusos, tudo que a gente já sofreu na vida. Tem gente que simplesmente não se perdoa. Deus perdoa, Deus impõe a mão, o sacerdote tira o pecado, e tem gente que não acredita no perdão. Continua se maltratando, é orgulho sem saber que é orgulhoso. Não aceita a ferida. Para você curar uma ferida, você tem que lavar, limpar, senão você morre de sujeira, de bactéria. Tem que sentir a dor de lavar o machucado. Mas enquanto você não lava o machucado, você não cura. E por isso que Jesus então chamou Pedro no canto e disse 3 vezes: você me ama? Sim, Jesus quer confirmar Pedro como papa, como aquele líder. Jesus investiu em Pedro e não desistiu de Pedro. Mas Pedro estava quase desistindo dele mesmo. Então Jesus faz uma cura ali.
Jesus não está fazendo as pessoas, claro, a primeira leitura, a linha teológica que se faz é, Jesus está confirmando Pedro como Papa, sim, mas antes disso está curando ele, libertando ele do fracasso que ele sentia por dentro, do remorso, da tristeza do que ele foi diante do mestre. E se não tocasse no assunto, que às vezes nós somos assim, não, melhor não tocar no assunto, porque isso aqui não vou tocar nisso. Se você não toca, você não cura. Se você não lava o seu machucado, e quando a gente lava um machucado, parece que a gente vai morrer de dor, mas aquela dor te salva porque limpa você. É o que aconteceu com Pedro. Jesus está tornando Pedro capaz. A última parte é essa. E para Pedro não morrer na praia, Pedro precisa entender que só o amor resolve tudo. E Pedro precisa aprender que ele é fraco. Por isso que no final ele fica triste. Senhor, tu sabes tudo. Sabe que sou fraco, mas te amo, mas sou fraco. Enquanto você não assumir a sua feiura, você não se torna belo, bonito. Enquanto você não assume a sua miséria, você não se torna grandioso. Enquanto você não assume a sua pequenez, você não cresce. Enquanto você não assume a sua ferida, ela te devora. Você precisa escancará-la, precisa abrir o jogo, aceitar-se a si mesmo. O pior doente é aquele que não quer se curar, que se apega ao mal acontecido. Deus nos quer livres. Jesus não nos quer como peixes destrinchados, massacrados, vendidos. Não, os peixes de Jesus têm que viver e viver muito. Vocês viram um detalhe no Evangelho? Apesar de 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. Deus não deixa escapar nenhum dos seus filhos, a não ser que a gente queira fugir dele. Porque na rede de Jesus tem espaço para todo mundo. É a igreja dele. A rede não se rompeu. Nenhum peixe escapou. Nenhum peixe foi perdido. Essa pescaria não é qualquer pescaria. É a pescaria minha e sua. A questão é essa, é se deixar pescar por Deus. Se deixar ser curado por Deus. E sim, Jesus tocou a ferida de Pedro. Meteu o dedo e curou. E Pedro quase morreu, pode ter certeza, para olhar nos olhos de Jesus. E ainda naquele momento em que Pedro estava quase desistindo de novo, quase caindo no abismo, Pedro estava quase morrendo na praia. Mas Jesus aparece e estende a mão a Pedro. Então Pedro dessa vez, agora sim, você viu o que Jesus falou no finalzinho? Pedro agora vai estar pronto para morrer. Já morreu várias vezes para morrer de verdade. Para você morrer de verdade na vida, mas morrer com dignidade. E morrer com dignidade é morrer tendo causa, de cabeça erguida. Morrer com dignidade é morrer pronto para morrer. Porque todo mundo dia tem que estar pronto para morrer, porque para semente ninguém fica. E a melhor coisa do mundo é como diz o Padre Zezinho, feliz aquele que ao chegar naquela hora está sereno e preparado para morrer. Porque a vida só tem sentido assim, se você, tudo que você fizer, você estiver preparado para morrer. Porque se tudo que você construiu nessa vida não estiver preparado para morrer, o seu inferno está aberto, não adiantou nada o que você fez. E é isso que então Jesus diz a Pedro, agora você está preparado, agora você é novo, vai para onde quer, mas vai ter um tempo que você vai morrer com dignidade. Mas para chegar nessa morte de santidade, para morrer na santidade, você tem que morrer várias vezes antes. Morrer aprendendo, morrer lutando, morrer às vezes tentando de novo. Como Pedro morreu várias vezes, mas desta vez Pedro viveu para sempre. Viveu de tal modo que vai morrer, como diz a santa tradição, até de cabeça para baixo. Vai ser corajoso. Que reviravolta! Pedro vai do inferno ao céu. Pedro vai de um medroso a um papa. Pedro vai de um negador negando alguém que assume a fé. Pedro vai de um fugitivo tentando fugir da dor, alguém que pede para morrer de cabeça para baixo. Deus faz milagre, sempre, quando o coração está aberto. É isso que o Evangelho de hoje quer mostrar para nós, o que Deus quer nos transformar. Recado final, Deus não desiste daquilo que Ele investe. E Ele investe em quê? Em mim, em você. Se alguma desgraça acontecer na minha e na sua vida, não foi Deus que desistiu, foi você que abaixou a cabeça, ou eu, pode ser, mas não Deus, porque até no último segundo, quando Pedro ia voltar para a sua vida estragada, Jesus aparece e estende a mão. É só abrir bem os olhos que a gente vai perceber
esse amor de Deus. Amém.